Meus amores, um bom dia, um bom domingo. E, meus amores, eu vou soltar aqui, vou fazer só 2 vídeos. Vou soltar no vídeo, eu vou soltar os sonhos, no outro eu soltar o versículo das Santas Escrituras. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava, quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus e os anjos em cima das nuvens. E quando eu olhava para a rua, né, eu já não estava mais dentro da minha casa, eu já estava suspensa do chão, lá no meio da rua. Suspensa do chão, né? E olhava para a rua, rachadura medonha aberta. E quando eu olhava para o cemitério, eu via aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí eu fiquei pensando, né? Esse sonho é para contar, não é para me ficar guardando. Aí eu comecei a soltar na internet e tô soltando até hoje. Todo dia eu faço, todo dia eu solto esse vídeo, é um vídeo com esse sonho, sabe por quê, meus irmãos? Porque todo dia entra gente nova no canal. E eu tenho não sei quantos vídeos, né? Eu não vou fazer só um vídeo só com esse sonho, né? Vou deixar lá para trás, as pessoas que chegaram não sabem do que se trata, né? Os meus vídeos se trata que eu tô anunciando a vinda de Jesus. Por que Jesus não apareceu para mim? Porque Jesus apareceu para mim porque Jesus quer falar com vocês. Jesus não apareceu para mim em vão, não. Ele apareceu para mmim porque, com certeza absoluta, ele quer falar com vocês, entendeu? Quer alertar vocês já da vinda dele. Jesus, quando Jesus ressuscitou entre os mortos, a primeira coisa que ele apareceu foi para Maria Madalena. E mandou ela ir lá, né, e falar para os discípulos dele, que ele já tinha ressuscitado entre os mortos. Pois então, se eu estou aqui na internet para falar para vocês que Jesus, né, apareceu para mim, porque ela apareceu para mim mostrando o sonho do arrebatamento. Então, de algo que ele prometeu que ele vinha fazer. Então, se ele apareceu para mim, eu estou dando um recado. Meu Salvador está chegando. Então, meus amores, eu só faço o que Jesus me manda e que meu Pai ordena, né? Sou mandada por todos dois. Glória a Deus, é maravilhoso. Meus amores, é um bom dia, um bom domingo e já soltei esse sonho, né? Agora eu vou soltar mais um. Meus amores, olha, eu sonhei, né? Eu sonhei que eu tava num canto. Aí quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Quando eu vi ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou e eu me acordei. Jesus estava igualzinho, ele foi crucificado com aquelas mesmas vestes, só que aquela parte de baixo, né? Vermelha, aquele pano que estava embaixo era vermelho. Igualmente uma toalha, o transpassado na cintura dele. Então, meus amores, foi assim que Jesus apareceu para mim. Aí eu peguei, meus amores, eu disse assim, esse sonho foi curto, né? Aí eu peguei, quando eu me acordei, eu disse assim, vixe, por que que Jesus apareceu para mim desse jeito? O que é que ele quer me dizer? Aí eu disse assim, Jesus sozinho, descendo uma rua de descida, descendo uma rua por cima da calçada, Jesus descendo uma rua por cima da calçada, abandonaram Jesus no evangelho, captei na hora. Aí eu disse assim, não, mas não tem só esse significado não, tem mais significado esse sonho do arrebatamento. Aí eu peguei e disse assim, esfriar o primeiro amor que sentia por Jesus. As pessoas não estão amando ele como devia amar, não. Então, só dentro das igrejas está apacentando. Foi isso que eu entendi, né, meus amores? E é isso que é. Aí, meus amores, e eu peguei também entendi outra interpretação desse sonho, que Jesus quer que a gente fale do sacrifício dele, da volta dele, do sacrifício, que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus quer que eu fale sobre isso. Eu entendi, né, que Jesus está querendo que eu fale sobre o sacrifício dele e está dizendo que ele foi abandonado, né? As pessoas não estão mais pregando o evangelho como deve ser, né? Aí meus amores assim, estão fazendo isso com Jesus? Pois eu não vou fazer isso não, eu vou me juntar com ele, vou ficar pregando o evangelho, vou sair pregando o evangelho mesmo. Na, nas redes sociais eu vou passar minha vida, o resto da minha vida eu vou passar dedicando a Jesus. É isso que eu vou fazer, meus amores. Eu prometi a ele, a minha promessa vai até o final da minha vida. Até quando eu sair daqui, ainda vou ainda continuar a mesma promessa. Meus amores, quando eu vi Jesus daquele jeito, sozinho, descendo a calçada, meus amores, eu senti assim, eu fiquei alegre porque eu vi ele, né? E também eu fiquei alegre porque eu abracei ele. Aí, meus amores, Jesus me deu, Jesus me deu duas, ele me deu assim, como é que chama meu pai? Ele me deu duas grandes honras. A primeira foi de eu conhecer ele, que todo mundo é doido para conhecer Jesus, né? Que morreu por nós na cruz do Calvário. E eu tive esse prazer, esse privilégio de conhecer Jesus. Tive o prazer de abraçar ele. Meus amores, é muita honra que Jesus me deu, e o nosso Pai também, né? Então, meus amores, aí eu peguei e disse assim, fizeram isso com Jesus? Abandonaram Jesus? Então, eu vou me juntar com ele, vou ficar pregando o evangelho até o último dia da minha vida. Quando eu não tiver mais vida, aí pronto, você já sabe
que eu, né? Então, assim, meus amores, tô na internet com vocês, fazendo apelo a vocês, para vocês não jogar fora o sacrifício que Jesus fez por vocês lá na cruz do Calvário. Vocês já pararam para raciocinar por que que Jesus, até no dia de hoje, Jesus está se preocupando em vocês e aceitar esse sacrifício? Vocês já pararam para raciocinar, para vocês pensarem? Porque o único que desceu entre os mortos que ressuscitou foi ele. Então, se vocês já pararam para raciocinar por que que Jesus quer tanto dar salvação a vocês? Jesus desceu o mais profundo do abismo. Meus amores, vocês vigiam. Jesus está alertando vocês. Jesus desceu lá justamente para resgatar aqueles apóstolos, aqueles profetas e os apóstolos que tinham morrido antes da vinda de Jesus. Jesus desceu justamente para resgatar ele. Tem aqui nas Santas Escrituras. Examina as Escrituras, examina a Bíblia, presta atenção. A vida de vocês é importante. E depois que a pessoa sai dessa vida aqui, não tem mais escolha, não. Vai partir para o julgamento. Meira, é por isso que tu só prega assim. Claro que a vida de vocês tem uma grande importância. Vocês não veem que Jesus pagou um alto preço por vocês, por mim, por vocês? Então, se acolhe enquanto está em vida. Depois que morre, não tem mais solução, vai seguir para o julgamento. É tudo que está escrito aqui. Eu já prestei atenção que nós estamos vivendo nos últimos momentos, a igreja não acorda, mas, meus amores, a mensagem que eu tenho para dizer para vocês acordem. Porque nós só temos as Santas Escrituras para a gente, para nos alertar. Até isso agora vão tirar da gente. Porque eu já vi na internet, estão falando que vão fazer uma nova Bíblia, porque essa daqui tem coisas que eles não gostam. Porque tem que ser tudo conforme o homem, nada conforme a vontade do nosso Pai. Tudo que o ser humano faz, ele faz em opinião dele mesmo. Ele não pede opinião a Deus. Ele chega assim, Pai, meu Deus, é assim que eu posso fazer? Ele não pede opinião, ele chega e faz na cara dura. Como se não existisse um Deus lá no céu. Entendeu, meus amores? Aí vocês sabem, né? Então, meus amores, porque a gente somos dependentes de Deus. As pessoas querem adulterar a Bíblia. Por que as pessoas querem adulterar a Bíblia? Porque tudo que tem aqui é verdadeiro. Tudo. Não tiro nada aqui. Tudo aqui é verdadeiro, tudo. É verdadeiro e ainda é a custo de sacrifício. O primeiro foi os profetas que Deus o enviou. Mataram de um em um. Mataram, espredejaram. E agora, o sacrifício de Jesus. Então, meus amores, aí querem fazer uma nova Bíblia. Por causa disso, né, vão arcar com as consequências. Porque vão fazer coisas que são ilícitas às vontades do nosso Pai. E as pessoas ainda não querem aguentar as consequências. Vai ter consequências. Ainda além de zombarem contra Deus, ainda estão fazendo isso, tramando nas costas do meu Pai, pensando que meu Pai não vê. O céu, aqui nas Santas Escrituras, diz que o céu é o trono dele, a terra é extrato dos pés dele. Então, não tem nada que as pessoas fazem que seja escondido. Pensando eles que é escondido. Eles não guardam nem referência de chegar e fazer alguma coisa, eu estou falando para qualquer um. Eles não guardam nem a referência de chegar e dizer assim, não, nas Santas Escrituras há um Pai que está no céu e a Jesus Cristo, as pessoas que estão aqui fizeram sacrifício. A gente tem que primeiro pedir a orientação a eles para poder a gente mover. Aqui não pode mover uma letra daqui, nem diminuir, nem acrescentar. E estão fazendo isso, né? Então, meus amores, então isso está falando sobre o quê? Estamos falando sobre os últimos dias. Tá entendendo? Pois então, meus amores, a lei mundial que vai chegar, junto com ela vai chegar também essa nova lei, né? Antes tem religião que eu vejo que ela nem Bíblia tem. Quer dizer, só tem Bíblia só aquelas pessoas que estão lá na frente, os sacerdotes, os padres, as pessoas mesmo não tem Bíblia não. Só tem Bíblia, sabe quem é? É os evangélicos. Os evangélicos têm Bíblia. Para onde vai relendo a Bíblia? Por quê? Porque aqui está a palavra de Deus. Aqui Jesus mesmo diz que aqui está o ensinamento da nossa vida com Deus, entendeu? E você sem saber de nada, do jeito que as pessoas vivem na Terra. As pessoas já vivem na Terra sem saber de nada. E sem as Santas Escrituras para ter uma pessoa para orientar. Então, até isso querem tirar de vocês. Agora, meus amores, é vocês se apegarem a Deus. É vocês se apegarem a Deus. Porque já estava escrito, eu cansei de ler esse versículo para vocês, eu não sabia que isso ia acontecer, não. Assim, eu sabia, eu tinha certeza, mas eu não sabia que ia ser tão rápido assim, né? Tão logo, né?
Pois então, se o aconselho que eu dou a vocês, compre uma Bíblia, guarde, examine, guarde e leia bastante antes de chegar esse tempo, né? Que esse tempo já chegou, só que está se manifestando assim, silenciosamente. Entendeu? Para quando ele chegar de uma vez. Quer dizer que ele já tá, né? Para quando ele comparecer de uma vez. Mas, meus amores, o conselho que eu dou é esse. Compra uma Bíblia, examina bastante. Guarda a tua salvação. Jesus pagou um preço muito alto para te dar a salvação, para te resgatar. Então, se até hoje o pecado está no mundo, mas Jesus veio o quê? Nos dar vida eterna para sempre com Ele e com o nosso Pai. E isso querem tirar de vocês. Agora cabe vocês comprar uma Bíblia e começar a aprender que muitas coisas daqui para frente vai ser mudada, muitas coisas mesmo. Então, se entrega aos pés de Jesus, aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. E mais uma coisa, escreve o teu nome no livro da vida. Não acolher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, não. Não tem parte com ele. Não vai morar no céu. Como é que uma pessoa quer morar no céu? Porque aqui na Bíblia só diz que só tem dois caminhos. Tem pessoas que dizem que não. Não existe. Ninguém morreu para ressuscitar, não. Só Jesus. Por isso que está tudo escrito aqui. Por que, que as pessoas não acreditam? Hã? Mas vão acreditar, não vai demorar muito não, Jesus aparece em cima da nuvem, aí todo olho vai ver Jesus, aí vai crer em Jesus, aí vocês vão se curvar perante ele, vocês vão pedir perdão a ele pelo que estão fazendo. Então, meus amores, e o meu Messias está voltando, meu Messias está voltando, Jesus, meu Messias já veio, já habitou entre nós, já foi para o Pai, e já vai voltar pela segunda vez. Agora, a segunda vez vocês vão ver Jesus de Nazaré, o nosso Galileu. Então, meus amores, a mensagem está entregue para vocês. Soltei 2 sonhos e conversei um pouquinho com vocês sobre as Santas Escrituras. E sobre as coisas que estão acontecendo no meio do mundo, né, meus amores? Porque vocês não podem ficar desapercebidos, não. Vocês têm que se alertar. Aproveita a oportunidade, como eu sempre falei. Aceita Jesus e caminha com Jesus. Para que esse dia não te pegue de surpresa, que todo mundo sabe que Jesus vai voltar. Mas não acredita. Só é ruim porque vai pegar vocês de surpresa, né? As pessoas que não acreditam, elas vão ficar pasma, porque perdeu a oportunidade. Pensou a pessoa ver Jesus em cima das nuvens, você vai passar na mesma hora. Pronto, perdi a oportunidade de subir com ele. Por causa de quê? Porque não acreditava nas coisas que estavam escritas aqui, nas Santas Escrituras. Entendeu, meus amores? A pior coisa do ser humano, a pior de todas, sabe o que é? Ela não acreditar em nada que está escrito aqui. Ou então ela lê, acha que isso nunca vai acontecer. E olha que Jesus já avisou, vou pegar de surpresa e vai pegar mesmo de surpresa. Tem muitos que estão na casa do nosso Pai que não espera Jesus vir, não. Eles lê a palavra aqui, tem versículo aqui que é tão importante para a minha vida e para a sua, eles passam por cima. Nem eles entendem e nem ninguém entende, porque não pede discernimento a Deus, entendeu? Meus amores, a verdade a gente tem que falar, não pode ser hipócrita, mentiroso, não. Aqui, para a pessoa abrir a boca e começar a falar, tem que agir com a verdade. Não passar como se fosse um livro normal. A Bíblia que não é um livro normal, não. A Bíblia aqui, ela fala da minha vida e ela fala da tua vida. Ela fala de onde nós vamos estar e também da onde a gente vai, para onde a gente vai. Então, a Bíblia fala da onde a gente vai estar e para onde a gente vai. Aí, muitas pessoas não se interessam, né? Mas está aqui. Teve a oportunidade é essa, a oportunidade é Santas Escrituras. É essa que é a oportunidade que Deus nos dá, e ainda deu Jesus Cristo também, né? É para a gente acolher o sacrifício dele e viver com ele. Então, meus amores, beijo, amo vocês. Esse é o primeiro vídeo, ainda vou fazer outro, soltando mais 2 sonhos. É porque já tá grande, meus amores. Estou olhando aqui pro tempo do que tá rodando aqui. Meus amores, pois um bom domingo para vocês, bom descanso, né? Meus amores, me perdoa por eu estar falando assim, mas a salvação de vocês é muito importante, é muito importante. Vocês ter vida eterna para sempre com Deus e com Jesus, entendeu? Porque as Santas Escrituras só fala desses 2 caminhos. Um é o abismo e o outro é o caminho da redenção. Redenção vocês sabem que é o caminho de Deus. Não vão se iludir, não. Vocês são iludidos pensando que existe outro canto. Não existe outro canto, não. Quem fez o céu e a terra foi Deus. Então, ele decide para onde vai as pessoas, entendeu? Fui.